Olá, hoje irei apresentar uma análise sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento (PND) implementado durante o governo Lula entre 2013 e 2010, através do artigo Projeto Nacional de Desenvolvimento do Governo Lula 2013-2010, autores Cássio Moreira e Pedro Paulo Bastos. Basicamente, aqui eu apresento a estrutura do artigo, são divididos em 5 partes, introdução e 4 partes de desenvolvimento, além de uma parte adicional ali de conclusão do artigo. Apresentando a introdução, então, contextualização do período histórico do governo Lula e a definição da PND. Um período marcado por importantes transformações econômicas e sociais no Brasil. Durante os 2 mandatos, Lula buscou conciliar crescimento econômico com a inclusão social, promovendo políticas que combatiam a pobreza e melhoravam as condições de vida da população. Esse período foi caracterizado por estabilidade macroeconômica e maior protagonismo no país no cenário internacional, como destaque para o aumento das exportações e o fortalecimento de setores estratégicos como a indústria e a infraestrutura. O PND foi definido como um eixo central da estratégia do governo, baseava-se na ideia de que o crescimento econômico sustentável só seria alcançado se fosse acompanhado pela redução da desigualdade e pela distribuição da renda. Para isso, o governo investiu em políticas sociais, como o Bolsa Família, e em programas que visavam melhorar a infraestrutura e a competitividade do Brasil, além de ampliar o mercado consumidor interno. Portanto, a implementação do PND durante o governo Lula buscou estabelecer um modelo de desenvolvimento equilibrado em que o crescimento econômico estivesse intimamente ligado à justiça social. Esse projeto refletia uma nova visão de governança, na qual o Estado desempenhava um papel ativo no planejamento e na execução de políticas que promoviam não apenas o avanço econômico, mas também a inclusão social, garantindo que os benefícios do crescimento alcançassem toda a população. O artigo possui 3 itens além da introdução. No primeiro, apresenta-se breve análise sobre os conceitos que compõem um projeto nacional de desenvolvimento e aborda-se o significado de desenvolvimentismo e seus subtipos. No segundo item, são pontuadas as medidas implementadas, assim como a existência de programas concatenados que caracterizavam um projeto. O terceiro discute interpretações sobre o governo Lula, nas quais tinha ou não um projeto desenvolvimentista. Argumentando a favor da resposta afirmativa, o artigo encerra com considerações finais que abordam as razões estruturais pelas quais o projeto desenvolvimentista foi derrotado. Bom, basicamente o objetivo do artigo envolve primeiramente a análise das diretrizes políticas adotadas durante o governo Lula, que visavam impulsionar o desenvolvimento econômico e social. A análise se concentra em entender como essas políticas foram estruturadas e implementadas, além de verificar suas contribuições para a melhoria dos indicadores sociais e econômicos, como a redução da pobreza, o aumento do emprego e o fortalecimento da infraestrutura nacional. Além disso, o artigo busca discutir os resultados e os desafios enfrentados na implementação do PND. Ao longo do governo Lula, houve avanços significativos, mas também obstáculos que limitaram o alcance completo dos objetivos propostos. O artigo aborda essas dificuldades, explorando as razões pelas quais algumas metas não foram plenamente atingidas, e reflete sobre os impactos estruturais que influenciaram a execução do projeto. Então, partimos para as estratégias de desenvolvimento, foco nas políticas de inclusão social, expansão dos investimentos públicos em infraestrutura, aumento das exportações para a indústria nacional. Durante o governo Lula, com forte enfoque nas políticas de inclusão social e redução da pobreza, o
Programas como o Bolsa Família foram fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda, reduzindo significativamente a pobreza extrema e proporcionando maior acesso à educação, saúde e outros serviços básicos. Essas políticas sociais alinharam com o compromisso do governo de promover uma distribuição mais adequada e equitativa da riqueza do país. Além disso, a expansão dos investimentos públicos na infraestrutura foi outra estratégia essencial para o desenvolvimento econômico. O governo priorizou projetos de infraestrutura como rodovias, portos, aeroportos e o setor de energia, com o objetivo de modernizar a economia e aumentar a competitividade do Brasil. Esses investimentos visaram não apenas a melhoria da infraestrutura física do país, mas também a geração de empregos e fortalecimento dos setores estratégicos para o crescimento sustentável de longo prazo. Por fim, o governo buscou aumentar as exportações e fortalecer a indústria nacional, promovendo as diversificações da economia e a inserção do Brasil em mercados internacionais. Políticas de incentivos à exportação e acordos comerciais estratégicos ajudaram a consolidar o Brasil como um importante exportador de commodities e produtos manufaturados. Ao mesmo tempo, houve um esforço para fortalecer a indústria nacional, criando um ambiente mais favorável para o desenvolvimento industrial. Contudo, o artigo destaca que, apesar dos avanços nessas áreas, alguns desafios estruturais impediram que essas estratégias atingissem todo o seu potencial. Resultados e impactos. O artigo que, durante o governo Lula, os resultados e impactos das estratégias de desenvolvimento foram significativos, especialmente no que diz respeito ao crescimento econômico e redução da desigualdade social. O Brasil viveu um período de forte expansão econômica, impulsionado pelo aumento da demanda por commodities no mercado internacional e pelo investimento internos. Essas condições permitiram que o governo implementasse políticas redistributivas, o que resultou na queda da pobreza extrema e na diminuição da disparidade de renda. Outro impacto importante foi o aumento do emprego formal e a expansão da classe média. O crescimento econômico gerou novos postos de trabalho, sobretudo no setor formal, o que trouxe maior estabilidade para os trabalhadores. Ao mesmo tempo, as políticas de inclusão social e os programas de transferência de renda contribuíram para que um número significativo de brasileiros ascendessem à classe média. Esse movimento impulsionou o consumo interno e consolidou uma base econômica mais robusta e diversificada. Entretanto, o artigo aponta que o governo Lula enfrentou críticas e limitações na execução do seu projeto de desenvolvimento. Embora houvesse avanços em diversas áreas, alguns problemas estruturais, como a alta carga tributária, gargalos logísticos e a dependência das exportações de commodities, impediram para que o projeto alcançasse todo o seu potencial. Além disso, as críticas do modelo desenvolvimentista ressaltaram a falta de reformas mais profundas, como reformas políticas e tributárias, necessárias para garantir uma sustentabilidade de longo prazo. Portanto, conclusão do artigo, Lula e a importância do Projeto Nacional de Desenvolvimento para o Brasil. Durante os dois mandatos, Lula conseguiu implementar um conjunto de políticas voltadas para o crescimento econômico e a redução da pobreza, marcando uma nova fase na história recente do país. O PND foi visto como um eixo central que guiou as iniciativas de inclusão social, geração de emprego e fortalecimento da indústria nacional. Esses avanços consolidaram a imagem de um Brasil em ascensão no cenário global, com destaque para as melhorias do bem-estar social. No entanto, o artigo ressalta o legado do PND também como trouxe desafios. A distribuição das políticas de desenvolvimentistas exigiram uma renovação constante das estratégias para enfrentar as transformações internas e externas do Brasil. O crescimento econômico para enfrentar que inicialmente foi robusto, precisaria ser mantido através de reformas estruturais, que ainda não foram plenamente realizadas.
Além disso, a manutenção de uma agenda de inclusão social exigiria uma articulação mais eficaz entre o governo e o setor privado, além de políticas de longo prazo para garantir que os ganhos obtidos não se perdessem ao longo dos anos. Por fim, o artigo reflete sobre os desafios futuros para a continuidade de projetos de desenvolvimento no Brasil. A sustentabilidade dessas políticas depende da superação de obstáculos como a melhoria da infraestrutura, a diversificação das exportações e a realização de reformas fiscais e políticas. O PND, embora não tenha sido um marco importante na trajetória do governo Lula, não foi capaz de resolver questões estruturais mais profundas que ainda impactam o país. Assim, o artigo sugere que futuros governos precisarão enfrentar esses desafios com políticas mais integradas e sustentáveis para garantir o desenvolvimento contínuo no Brasil.